Muito bom dia, queridos irmãos e irmãs, que a paz, a graça, a misericórdia do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo esteja nesta manhã abundantemente sobre nós. É com muita satisfação e alegria que eu atendi ao convite feito há alguns dias pelo reverendo Paulo e pelo conselho da nossa querida Primeira Igreja de Curitiba, para aqui estar falando com esse grupo que tem essa missão tão especial, tão importante, de resgatar e de preservar a memória desta igreja, que é uma igreja que tem uma história longa de 120 anos e que precisa ser preservada no que se refere aos seus documentos, às suas fotografias, aos seus livros, aos seus objetos, enfim, tudo isso que nos conta uma história fundamental, que é a história que nos sustenta também, porque a experiência da vida cristã, ela tem a ver com aquilo que pessoas que vieram antes de nós construíram, fizeram, deram o seu testemunho, ensinaram-nos a palavra de Deus, transmitiram a nós a verdade do Evangelho, e se nós abraçamos tudo isso é porque alguém nos contou, alguém nos falou, alguém veio antes de nós, alguém deu o seu exemplo inspirador para que pudéssemos também nos tornar servos e servas de Jesus Cristo. Então esta igreja tem uma história que precisa ser conhecida, que precisa ser guardada e que precisa ser divulgada. E quando isto é feito, nós que estamos aqui, também conhecedores desta história, nos aprofundando naquilo que aconteceu, podemos robustecer o nosso testemunho nos dias de hoje e projetar um futuro muito mais inspirador para o trabalho da Igreja de Cristo no mundo. Então, foi um prazer, foi uma alegria muito grande estar aqui ontem à tarde, compartilhando com os irmãos e irmãs aquilo que Deus tem nos permitido fazer, com muita simplicidade, com muito trabalho e com muito amor, lá no Museu e Arquivo Histórico Reverendo Vicente Temudo Lessa, que é o nome do nosso museu, não é? A gente conhece também por M-A-H, Museu e Arquivo Histórico da Igreja Presbiteriana Independente do Brasil. E eu quero reforçar o que o reverendo Paulo disse: quando for a São Paulo, por favor, não deixe de passar na Rua da Consolação 2121, que é a sede da nossa igreja, o prédio sede da nossa denominação, é o seu chão, é o seu prédio também, e nos visite lá no primeiro andar. Nós temos muitas coisas interessantes para mostrar, e estamos digitalizando inclusive o acervo, para que mesmo à distância as pessoas possam, através da internet, ter acesso ao acervo da história da nossa querida denominação. Quero também trazer aqui o abraço da direção da igreja, pois que, como curadores do museu que somos, nós levamos também a palavra da direção da igreja. Já foi mencionado aqui o reverendo Sérgio Gini, que é o nosso presidente, e nós, inclusive, somos muito gratos, porque o reverendo Sérgio tem nos apoiado muito nesse trabalho do museu e do arquivo. E também quero trazer a palavra da IPIC, mas não da IPIC de Curitiba, da IPIC que eu pastoreio em São Paulo, a Igreja Presbiteriana Independente do Cambuci, que também é IPIC. Só não é a primeira, né? Mas é uma igreja também muito tradicional, histórica, conhecida lá na cidade de São Paulo. Com muita alegria, então, nós temos o privilégio de aqui estar e compartilhar a palavra de Deus. E eu gostaria de convidá-los à leitura do Evangelho de Marcos, no capítulo 11. Dentro do capítulo 11, a porção que vai do versículo 12 ao versículo 14. Marcos 11, de 12 a 14. E assim lemos: No dia seguinte,
quando saíram de Betânia, Jesus teve fome. E vendo de longe uma figueira com folhas, foi ver se nela acharia alguma coisa. Aproximando-se dela, nada achou a não ser folhas, porque não era tempo de figos. Então Jesus disse à figueira: nunca mais alguém coma dos seus frutos. E os discípulos de Jesus ouviram isto. Lemos Marcos capítulo 11, do verso 12 ao verso 14. Curvemos mais uma vez nossa fronte em oração. Ó Pai amado, nesta hora nós que somos o teu povo, nos colocamos diante de ti e te pedimos, ó Deus bendito, que a tua palavra flua em nosso coração e que o teu evangelho nos comova de tal maneira que nesta manhã saiamos da tua casa de oração fortalecidos e dispostos a te servir muito mais e melhor. Dá-nos, Senhor, a presença e a orientação do teu Espírito, porque é o que nós te pedimos em nome de Jesus, nosso Deus e Salvador. Amém. Muito bem, queridos irmãos, quem é que não conhece esta passagem que é tão famosa e que aparece inclusive em outros dos evangelhos? Quando Jesus, deixando a cidade de Betânia com seus discípulos, caminhava para outra localidade a fim de continuar o seu ministério. E o ministério de Jesus era um ministério de rua. O ministério de Jesus era um ministério de caminhada. Portanto, não era só o ministério exclusivo de Jesus, mas era o trabalho que ele realizava com os seus discípulos. Os discípulos de Jesus foram chamados para andar com ele. Os discípulos de Jesus foram chamados para caminhar com ele pelas estradas empoeiradas da Palestina e entrar naquelas vilas, naqueles vilarejos, naqueles lugares pequenos e também nas cidades, inclusive as maiores, para compartilhar com eles, com aquelas pessoas, os valores do reino de Deus, a mensagem redentora do evangelho que Jesus trazia. E nesta ocasião, quando Jesus sai de Betânia, diz o texto bíblico que ele sentiu fome. E por que ele sentiu fome? Nós não sabemos, não é? Talvez porque tenha saído muito cedo e não deu tempo de comer nada. O ministério de Jesus, como eu já disse, era itinerante e muitas vezes exigia que eles caminhassem muito e eles tinham que sair talvez mais cedo exatamente para atender o cumprimento das distâncias que haviam de ser percorridas. E não deu tempo de comer para saciar a fome antes daquela viagem. E diante daquela necessidade de se alimentar, Jesus começou a olhar ao longo do caminho para ver se encontrava alguma coisa que lhe matasse a fome. E diferentemente dos nossos tempos, não tinha supermercado, não tinha padaria, não tinha lanchonete, não tinha restaurante nesses caminhos de Jesus e dos discípulos. O que havia em algum momento era alguma fruta que podia ser achada nas raras árvores daquela terra tão árida que é a Palestina. E Jesus começou a fazer o exercício que talvez muitas vezes ele já tivesse feito, ou seja, de olhar para ver se achava alguma coisa para comer. E achou, porque diz o texto que de longe ele viu uma figueira. E aquela figueira lhe chamou a atenção, porque era uma figueira com folhas. E portanto, aquela figueira que ele visualizou de longe, tendo chamado a sua atenção, apareceu como uma resposta à sua necessidade, porque ele estava com fome e ele pensou, ora, quem sabe naquela figueira eu vou encontrar alguma coisa para comer.
E ao se aproximar dela, ele começou a mexer nos galhos e percebeu que apenas havia folhas naquela figueira. Não tinha um fruto sequer. E o texto complementa, e eu acho isso muito interessante, porque não era tempo de figos. Então Jesus, não é, mexeu na figueira, viu entre as suas folhas que não havia nenhum fruto, e não era tempo de figos, e Jesus voltou-se para a figueira e disse algo que muitas vezes, quando lemos esse texto, nos parece enigmático, porque ele proferiu as seguintes palavras: nunca mais alguém coma dos seus frutos. Ou como aparece em algumas outras versões, nunca mais alguém coma frutos de ti. E, diz o texto, os seus discípulos ouviram o que Jesus disse. Por que eu me impressiono quando leio esse texto? Bom, talvez não seja bem com o cotidiano da experiência da fome numa caminhada, porque acredito que muitos aqui já tenham tido essa experiência, né? Você está fazendo uma viagem e de repente no meio você tem fome e você procura alguma coisa para comer, não é? Mas é claro que Jesus, na sua caminhada com os discípulos, sempre tinha algum objetivo, no sentido de ensinar os seus discípulos as coisas valiosas de Deus. E é certo que ele aproveitou esta oportunidade para mostrar alguma coisa especial para aqueles que com ele caminhavam. E, portanto, nós podemos também, como bons leitores da Bíblia, e sabendo que Deus nos fala, entender que esta palavra também é dirigida para nós nesta manhã. O que tem este texto a ver conosco? O que ele significa? Eu fiquei pensando relativamente a esse texto em como ele poderia se aplicar à nossa vida como uma lição para a nossa fé, para a nossa espiritualidade. E eu cheguei à seguinte conclusão: não posso afirmar que seja a única forma de entender esse texto ou de aplicá-lo à nossa vida, mas creio que é uma maneira de aplicá-lo ao nosso coração. O que significa aquela figueira? E eu comecei a pensar na igreja como digamos, um tipo que se aplica a esta passagem, e como esta passagem pode também ser benéfica para nós que somos a igreja de Jesus Cristo. Porque aquela figueira mostrou-se como a esperança de Jesus que caminhava faminto. E ele utilizou a sua própria fome e aquela figueira como talvez um elemento para mostrar que os discípulos precisavam aprender com ele naquela caminhada. Nós sempre precisamos aprender com Jesus na nossa caminhada. Nós estamos aqui na igreja para aprender. Nós estamos na igreja aqui para ser edificados. Nós estamos aqui na igreja para nos tornarmos discípulos e discípulas de Jesus, a cada dia melhores, a cada dia mais atentos àquilo que Ele nos fala. Eu creio, queridos irmãos e irmãs, que nós estamos muito certos quando vimos a igreja para receber as bênçãos de Deus, quando vimos a igreja para pedir que Deus seja mais presente na nossa vida, para pedir que as bênçãos de Deus atendam mais às necessidades que a gente tem. Eu creio absolutamente no que a Bíblia diz, quando Jesus nos exorta dizendo: pedi e dar-se-vos-á, buscai e achareis, batei e abrir-se-vos-á. Sem dúvida, a nossa vida depende de Deus. E nós precisamos conhecê-lo e conhecer a sua bondade. Nós precisamos conhecê-lo e conhecer a sua misericórdia, porque dela dependemos sempre. Mas tem uma coisa, queridos irmãos: a vida espiritual, a vida cristã, não é só uma busca pela
pelo atendimento das nossas necessidades. A vida cristã não é só isso, porque se fosse seria muito pobre. Porque nós não podemos imaginar que temos um Deus com o qual nós negociamos, ou seja, nós nos apresentamos diante dele, nos oferecemos alguma coisa aqui, o nosso louvor que é maravilhoso, o nosso cântico, os nossos valores quando entregamos os nossos dízimos e ofertas a ele, talvez imaginando que assim ele nos devolverá as coisas na forma de suas bênçãos. Não. Deus nos abençoa não porque nós damos ou oferecemos coisas a Ele. Deus nos abençoa porque Ele nos ama. Deus nos abençoa porque Ele nos quer. E nós não temos a menor condição de negociar com Deus, nada. Portanto, é muito importante que a gente saiba disso e é evidente que a gente precisa valorizar o fato de que, por nos amar, Deus nos ofereceu Jesus. E em Jesus está toda a razão, toda a motivação de Deus para nos abençoar e nos atender a cada dia. Mas Ele nos chama, queridos irmãos, para que nós possamos servi-lo. Este é o grande desafio da igreja. Não é que só almejamos que Deus faça alguma coisa por nós, que atenda à nossa necessidade, mas certamente como igreja nós nos colocamos diante dele para servi-lo, para estabelecer com ele uma relação tão intensa de amor e de fé, que possamos nos tornar testemunhas de sua palavra, agentes de sua salvação no mundo, no caminho das pessoas. Então aqui a gente chega talvez no âmago deste texto e desta pregação, porque a igreja é o povo de Deus, que o Senhor mesmo colocou no mundo para estar aqui, bem posicionada no caminho das pessoas. E as pessoas estão famintas. As pessoas nesta caminhada, como Jesus naquele dia, são pessoas que têm uma necessidade em seus corações, uma necessidade em suas vidas, uma necessidade de compreender o que está acontecendo com elas, o que elas fazem aqui. A vida, queridos irmãos e irmãs, é muito breve. A Bíblia diz isso, que o tempo voa e a nossa vida voa junto. Eu acabei de completar 70 anos. Quando eu tinha 20, eu achava que a vida não teria fim. Aliás, eu nem pensava no fim da vida. Porque quando a gente é jovem, a gente tem aquela sensação de que tudo é eterno, de que as coisas não passam. Mas as coisas passam, o tempo voa. E quando a gente fica mais velho, a gente tem ou ganha esta noção de que as coisas são muito rápidas na vida. A igreja de Jesus Cristo foi colocada no mundo para que ela, aqui, nesta vida, aproveite o tempo que ela tem para realizar a obra que Deus lhe confiou. E nós precisamos estar no caminho, e muitas vezes como igreja, ao não compreender bem isso, o tempo vai passando e nós usufruímos das coisas que Deus nos dá, mas muitas vezes ficamos fechados aqui como um grupo que recebe a misericórdia, a bênção de Deus, mas eu estou vendo aqui, por essa porta de vidro, tanta gente passando aí. São para essas pessoas que nós fomos aqui colocados. São para essas pessoas que estão fazendo barulho aqui em volta desse templo magnífico que Deus nos destinou com o seu povo. Fomos chamados para atendê-las. Fomos chamados para expressar diante delas a fé, a salvação, a vida que há em Cristo. E é por isso que esse texto nos fala ao coração, porque Jesus ali representou Ele mesmo naquele momento o faminto, que caminhando encontra ao longo do caminho uma figueira.
Essa figueira estava muito bem posicionada, estava no caminho de Jesus que tinha fome. E ele nos ensina nesta manhã que a sua igreja precisa ser como essa figueira. Ela precisa estar no caminho dos famintos. E não importa qual seja a natureza desta fome, mas especialmente a fome do coração, a fome que representa aqui a necessidade de encontrar uma resposta para a vida, um sentido para a vida, algo que venha esclarecer definitivamente o rumo da existência. É para esta fome que a igreja foi chamada para atender. E se nós não compreendermos isto, não estaremos entendendo o que significa o discipulado de Jesus, o que significa sermos chamados filhos e filhas de Deus, porque esta é a missão que nos foi confiada, e diz o texto bíblico que os anjos anelaram por ela, e no entanto o Senhor nos confiou essa grande tarefa. A igreja tem que estar posicionada no caminho dos famintos. Um segundo ponto, e muito rapidamente, o que chamou a atenção foi a figueira no caminho, e Jesus foi até ela. Mas talvez se Jesus, reverendo Paulo, tivesse visto que aquela figueira estava seca, ele certamente não teria ido ao encontro dela, porque o que chamou a atenção de Jesus foi que ela estava cheia de folhas. Então era uma figueira que atraía a atenção, e isto fez com que Jesus caminhasse até ela e a revolvesse toda para ver se achava ali algum figo. Isso também nos sugere que, postados no caminho dos famintos, nós tenhamos condições de manifestar a nossa presença, de dizer que estamos aqui. E então eu vou um pouco mais longe, porque não estou pensando só na localização física deste templo, mas estou pensando no que significa de fato ser a igreja de Cristo, porque a igreja de Cristo não são estes pilares, não é este revestimento que encobre os tijolos ou os fundamentos deste prédio. A igreja de Jesus Cristo é o povo de Deus, somos nós, é você e sou eu. E é esta igreja de Cristo que, terminado este culto, vai se espalhar pela cidade de Curitiba, e que ao longo da semana vai enfrentar os desafios do trabalho, do estudo, da convivência social, dos diferentes papéis que nós desempenhamos na sociedade na qual a gente vive. E é exatamente aí que está, digamos, a parte mais importante da nossa missão, quando nos espalhamos como filhos e filhas de Deus, e portanto nesse lugar nos tornamos, como igreja, esta figueira que tem que manifestar que nela existe alguma coisa que pode saciar a fome de quem precisa desesperadamente deste alimento. E a pergunta que chega ao nosso coração é a seguinte: qual é a ligação que eu faço entre este culto no qual estou participando, este culto que estou prestando a Deus, e aquilo que eu vou fazer daqui a pouco, quando eu estiver em outro lugar, quando eu estiver envolvido nas outras atividades da minha vida? Será que haverá alguma conexão? Eu serei capaz de fazer alguma conexão? Eu serei capaz de me perguntar como é que Jesus quer que eu me comporte quando eu estiver fora daqui? Como é que Jesus quer que eu veja o outro quando eu estiver fora daqui? Como é que Jesus quer que eu diga as coisas quando eu estiver fora daqui? Tem um velho livro escrito há muitos anos, que foi traduzido para o português do século passado, Em Seus Passos, que faria Jesus? Eu gosto muito do título deste livro e gosto também do conteúdo, porque esta é a pergunta: o que a gente faz como filhos e filhas de Deus? O que a vocação do Evangelho nos
obriga, digamos assim, a fazer como Igreja de Jesus Cristo no mundo. Porque será incompatível que aqui neste templo tão lindo nós nos comportemos de maneira tão exemplar e fora daqui não sejamos capazes de expressar a presença e o testemunho de Cristo Jesus, chamando a atenção de alguma maneira pelo nosso comportamento, pela nossa palavra, pelo nosso jeito de ser. Essas são as nossas folhas, aquilo que chama a atenção das outras pessoas, porque elas podem identificar em nós algum tipo de expectativa de resposta para as suas vidas. E chegamos ao final, porque quando Jesus vai à figueira e a revolve, ele não encontra nenhum fruto. E é isso que o leva a amaldiçoar a figueira. Bom, se você não tem nenhum fruto, então, daqui para frente você não vai ter mais mesmo. Porque que não saia, não é? Diz o texto literalmente, nunca mais alguém coma dos seus frutos. Portanto, você não tem agora, não vai ter nunca mais. A Igreja de Jesus Cristo foi colocada no mundo para frutificar. E o fruto da igreja é o serviço. O fruto da igreja é o engajamento. O fruto da igreja é o compromisso. E o serviço, o engajamento e o compromisso não tem a ver só com o missionário que está lá no campo, distante, no país onde é difícil testemunhar do Evangelho, no meio da floresta, ou em uma situação extrema qualquer. Ah, pastor, mas eu ajudo a sustentar o missionário. Ora, isso é muito bom, é muito importante. Mas a missão foi dada para nós. E não importa a idade que a gente tenha, se temos 70 anos, 45 ou 12, 15, se já somos iniciados na palavra de Deus. Todos nós somos chamados para este testemunho, para esta palavra. Diz o apóstolo Paulo que ele se sentia devedor. E é assim que a gente tem que se sentir na vida. Nós temos que nos sentir devedores às pessoas com as quais nós convivemos. É isto que nos faz de fato Igreja de Jesus Cristo. E quantos de nós têm se sentido devedor ao longo da vida, pensando por este prisma do Evangelho? O fruto tem que ser dado. E esse fruto quem dá somos nós, cada um de nós aqui. E é preciso que a gente tenha em mente que esse momento de culto tem que gerar fruto no dia a dia da nossa vida. E como Jesus se decepcionou quando ele não encontrou fruto naquela figueira, eu diria que ele também muito se decepciona quando o nosso fruto não vem. Ah, queridos irmãos, a Igreja de Jesus tem que estar no caminho das pessoas. Nós temos que estar no caminho das pessoas. Nós não podemos nos constituir num grupo que se fecha para adorar, mas que não se abre para servir. E é importante que no caminho onde Deus nos coloca, nós manifestemos de alguma forma a nossa identidade com Jesus e produzamos o bom fruto do Evangelho diante dos homens, dando o testemunho da salvação de Jesus Cristo, a fim de que como igreja o Senhor Jesus olhe para nós e diga: servos bons e fiéis, assim é que eu quero, pois foi assim que eu ensinei a vocês. Bom, mas eu não quero terminar esta mensagem sem mencionar uma coisa muito curiosa, que sempre me chamou a atenção nesse texto. Por que Jesus amaldiçoou esta figueira? Até porque o texto nos diz que não era tempo de figos, que não era tempo de frutos. Ora, será que Jesus não conhecia os tempos? Será que Jesus não conhecia as estações?
Será que Jesus não sabia que não era tempo dos figos aparecerem? É evidente que ele sabia. E por que ele disse isto à figueira? Por que ele fez isso? E na minha opinião é porque exatamente aquela mensagem não era para a figueira. Aquilo que ele fez com a figueira era para os discípulos. Como diz no final do texto, e os discípulos de Jesus ouviram isto. Esta mensagem é para nós. Nós é que temos que ouvir. Nós é que temos que saber que o Senhor Jesus espera de nós um real comprometimento. E que espera de nós que o nosso fruto, e eu acho que é isso que fecha a passagem, muito interessante, até enigmática, o nosso fruto, diferentemente do fruto desta figueira, tem que ser dado em todo e qualquer tempo. Nós temos que pensar nisto, pensar no nosso compromisso, pensar na nossa situação diante de Deus. E eu tenho certeza absoluta que quando formos capazes de entender que o Senhor Jesus espera de nós o fruto a todo e qualquer tempo, nós seremos muito mais felizes e seremos crentes em Cristo muito mais dedicados, porque teremos entendido a nossa missão aqui no mundo. Que Deus nos abençoe, que Deus nos ajude, que Deus nos ilumine e capacite, para a glória do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.